Boa tarde, crianças. 27/4/2021. Vamos trabalhar o capítulo 2, Grupos Organizados e Agricultura. Nossa aula de história de hoje, tá bom? O desenvolvimento da agricultura gerou uma série de mudanças na organização dos grupos humanos. Por isso, esse contexto do desenvolvimento do cultivo de alimento e da domesticação de espécies animais e vegetais é chamado de Revolução Neolítica ou Revolução Agrícola, tá? Então, qual é esse período? Presta bem atenção, olha lá. Vamos reler esse texto que é muito importante, ó. O desenvolvimento da agricultura gerou uma série de mudanças na organização dos grupos humanos. Então, aqui, ó, a agricultura foi responsável, né? O desenvolvimento da agricultura gerou uma série de mudanças na organização dos grupos humanos. Por isso, esse contexto do desenvolvimento do cultivo de alimento, então o desenvolvimento do cultivo de alimento e domesticação da espécie animais e vegetais é chamado de Revolução Neolítica e Revolução Agrícola, tá certo? Dá uma olhada aqui nesse quadro, né, que a gente vê aqui, ó, eles desenham, que tá aqui, ó, pintura rupestre em rocha, Saara, representando a atividade de pastores sedimentários há cerca de 7.000 anos na região de Tassili, Argélia, 2014. Então aqui, ó, a domesticação, tanto o desenvolvimento do cultivo de alimento como a domesticação da espécie animais, tá aqui nesse quadro. Uma das primeiras consequências do desenvolvimento da agricultura foi o crescimento populacional. Isso, olha lá, eu acho que eu puxei muito. Uma das primeiras consequência do desenvolvimento da agricultura foi o crescimento populacional. Isso porque a maior oferta de alimento possibilitou uma vida com menos risco e mais recursos alimentares. Então, tá vendo? Tudo tem uma consequência. Então, qual foi a consequência aqui? Uma das primeiras consequências do desenvolvimento da agricultura foi o crescimento populacional, tá certo? Desenvolveu a agricultura, aconteceu o quê? O crescimento populacional. Por quê? Porque agora eles tinham maior oferta de alimentos e com menos risco e mais recursos alimentares. Eles tinham mais recursos alimentares e com menos risco, não precisava enfrentar bicho selvagem, procura de comida, não. Agora eles desenvolveram a domesticação dos animais e também da agricultura. Sendo assim, eles criavam e plantavam sem correr risco. Com isso, foi só aumentando a população. Depois, vamos continuar lendo. Muitos grupos passaram a se fixar em um mesmo local, formando aldeias, e as necessidades do cultivo da terra levaram à criação de novas formas de organizar a sociedade. As aldeias muitas vezes tiveram de se juntar para proteger-se de ataques de outros grupos. Olha só, grupos maiores favoreciam também a organização da produção de alimentos, pois dividiam entre si as atividades relacionadas à caça, à pesca, ao pastoreio ou ao cultivo da terra.
Tá vendo? Então, o que acontecia? Eles se juntavam para se protegerem, para cultivar os alimentos, né? A pesca, o pastoreio ou o cultivo da terra. Então, eles se ajuntavam, depois dividiam o que conseguiam junto. E dessa forma, eles, quanto maior o tribo, era mais forte. Porque eles conseguiam se ajudar um ao outro dos ataques externos que vinham, né? Agora, se um tribo era pequeno, o grupo maior dominava, entendeu? Por isso que eles foram se ajuntando. Olha agora, essa mudança estimularam novas formas de organização política. Foram estabelecidas a liderança dos grupos, exercida por pessoas específicas ou por alguns setores que se impunham sobre os demais, criando-se assim posições políticas e sociais definidas para cada membro do grupo. Sim, quando eles se ajuntaram, aí cresceu, né? Aí o tribo era grande, eram muitas pessoas, precisava que alguém liderasse, né? Que tivesse uma ordem, tivesse regras. E aí o que acontecia? Eles escolhiam aqueles líderes que assim eles tinham que criar, né, posições sobre os demais, criando-se assim posições políticas e sociais definidas para cada membro. Então, qual que é que eles tinham que fazer? Eles criavam regras, né? E aí tinham as pessoas, né? Os grupos que foram divididos e subdivididos para que houvesse a política e sociais definida para cada membro do grupo. Então, cada membro tinha o seu papel dentro dessa comunidade. Igual nós, na nossa comunidade. Nós não temos quem nos lidera, que é o nome da nossa cidade, é o prefeito. Do nosso estado é o nosso governador. Do nosso país é o presidente. Então, aqui eles ainda não usavam esses termos, mas já tinham seus líderes, que cada um ocupava sua posição, sua liderança para liderar os grupos que estavam com eles. Olha agora, essa pintura rupestre retratando o trabalho agrícola. Olha o trabalho agrícola. Olha, tá vendo? Aqui, ó, dá para ver bem. Aqui a gente vê os animais, né? Olha lá, representada a atividade de pastores sedentários. Então aqui é não é agricultura, aqui é da domesticação dos animais mesmo. Mas olha essa, a pintura rupestre retratando o trabalho agrícola, sítio arqueológico de Tassili Maghreb, região de Fezzan, Líbia, 2010. Vamos agora à atividade de interpretação, para ver se realmente a gente entendeu aqui o nosso texto. Lembrando que quando a gente não consegue entender, o que a gente faz? Leia novamente, leia até conseguir entender certinho. Depois faz a interpretação, tá certo? Vamos ver agora. Primeiro, observe as imagens da página 18 e responde as questões. Quais são as imagens da página 18? Essa e essa, correto? Olha agora. Alguma das imagens retrata elementos ligados à agricultura. Aqui é uma pergunta. Alguma das imagens retrata elementos ligados à agricultura? Sim, nós acabamos de ler. Se sim, qual? Explique. Bom, então, a imagem já tem a explicação ao lado. Vocês vão ver certinho qual que é que representa a agricultura e vai explicar por que vocês escolheram essa, tá certo? Agora na letra B. Na letra B fala assim:
As atividades representadas nessas imagens têm relação com a organização dos grupos humanos? Por quê? Sim, nós vimos que tem sim. Por quê? Uma representa aqui, ó. Olha lá. A atividade de pastores e a outra representa atividades agrícolas. E o que é que nós lemos aqui? Olha lá, que a organização do grupo, uma das primeiras consequências do desenvolvimento da agricultura foi o crescimento populacional, isso porque a maior oferta de alimento possibilitou uma vida com menos risco e mais recursos alimentares. Muitos grupos passaram a se fixar em um mesmo local, formando aldeia, e as necessidades do cultivo da terra levaram à criação de novas formas de organização da sociedade. Então, as atividades representadas nessas imagens têm relação com a organização do grupo humano? Sim. Por quê? Aí vocês vão explicar o porquê, tá certo? Depois, marque com um X qual das imagens a seguir apresenta um instrumento relacionado ao desenvolvimento da agricultura. Viu, gente? A agricultura. Então, presta bem atenção. Moedor, pilão de grãos e vegetais feito de pedra de cerca de 6.000 anos atrás, encontrado em Israel. Agora aqui, esse daqui, arpões feitos de ossos e chifres de animais produzidos há cerca de 10.000 anos, encontrado na região Dordogne, França. Não sei se é assim que pronuncia essa palavra não, viu gente? Mas falei. Agora, só que nós estamos procurando um relacionado à agricultura, hein? Pontas de flecha feitas de sílex há cerca de 3.000 anos, encontradas no norte da África, região do Saara. Então, aí vocês escolhem aí qual que é que faz, qual desses instrumentos está relacionado ao desenvolvimento da agricultura. Terceiro, escreva em seu caderno o que foi a Revolução Neolítica e quais foram as consequências desse processo. Bom, vocês viram que a Revolução Neolítica tá aqui, ó. Vocês viram lá em cima. O que foi a Revolução Neolítica? Tá aqui, né? Ou Revolução Agrícola. Então tá aqui, ó, bem clarinho aqui. E vocês, olha lá, quais foram as consequências? Nós falamos das consequências aqui, ó. Consequência ao desenvolvimento. Então, vocês escreverão um pequeno texto explicando tanto o que é Revolução Neolítica ou Revolução Agrícola e as suas consequências, correto? Bom, pessoal, essa é a aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido. Se não entender, basta perguntar que a professora responderá com muito carinho, tá bom? Beijos e até a próxima aula.